É preciso ter unção e graça para pregar. Opa, aqui agora eu vou me ater um pouquinho. Deixa eu até pintar aqui para você essa frase aqui, essa fala. É preciso ter unção e graça para pregar. Muito bem. Queridos, eu vou dar uma aula aqui agora sobre o que é unção. É claro que eu vou ter que resumir em alguns minutos, talvez, né? Para você entender o que é unção. Porque, como pregador, você precisa aprender isso. É imprescindível que eu ensine isso para você. Gilberto, o que é unção? E depois eu vou falar sobre graça também, ok? O que é unção? Biblicamente falando, entenda, você precisa saber do ponto de vista de quem escreveu a Bíblia, e não do ponto de vista da teologia, de teólogos europeus, americanos ou brasileiros, que interpretaram lá segundo o seu ponto de vista. Não, você tem que tentar perceber, entender e depois fazer a aplicação, mas do ponto de vista de quem escreveu, da cultura do povo da Bíblia. Então, para o povo da Bíblia, que são os judeus, qual é o significado de unção? Muito bem, os rabinos judeus, rabinos de verdade, repito, eu sempre digo isso, não estou falando desses genéricos mentirosos da internet, não, que tem um monte deles aí, não. Estou falando de rabinos de verdade, judeus. Eles ensinam que unção é, abre aspas, a capacidade sobrenatural dada por Deus para um indivíduo ser quem jamais ele seria se não tivesse sido ungido, ir onde jamais ele iria se não tivesse sido ungido por Deus, e fazer o que jamais ele faria se não tivesse sido ungido por Deus. Exemplo, Gilberto. Muito bem. Um dos primeiros exemplos bíblicos de unção sobre alguém está lá no deserto do Sinai, quando Moisés recebe de Deus a ordem para fazer o tabernáculo, os utensílios sagrados. Quando Moisés desce do monte, com todo o projeto em mente, ele não tem trabalhadores para trabalhar, para fazer tudo aquilo, e Moisés não teria como fazer sozinho. Então, ele ora ao Eterno e diz: Senhor, eu preciso de homens. E o Senhor fala para ele: se preocupa não, Moisés. Eu vou ungir homens, vou dar capacidade, e tem que ser uma capacidade sobre-humana, sobrenatural, porque capacidade humana não existe. Por mais inteligentíssimo que fosse o ser humano na Terra, o mais inteligente do planeta, ele não conseguiria fazer nenhuma peça daquela da forma que Moisés viu lá nas regiões celestiais. Então o Eterno se incumbiu de ungir Bezaleel para, por exemplo, fabricar a Arca da Aliança. Quando Deus unge ele, ele era um ser humano normal. Quando Deus unge ele, ele fez a Arca da Aliança idêntica à que estava nas mansões celestiais que Moisés havia visto, quando o Eterno mostrou para ele, sem Moisés nem ter falado para ele. É como se Deus pegasse uma foto dela e colocasse dentro da mente do Bezaleel e ainda colocasse a planta, o desenho, o croquis, e ainda colocasse na palma das mãos dele a habilidade para ele fabricar. Tá entendendo? Isto é unção. Capacidade sobrenatural para ser quem jamais seria, fazer o que jamais faria e ir onde jamais iria. Ok? Isto é unção. Ainda falando de unção, eu preciso, queridos pregadores iniciantes, ensinar para vocês uma outra coisa sobre unção que é imprescindível. Unção, queridos, não é uma capacidade para você fazer um montão de coisas. Exemplo: cantar, pregar, orar, limpar a igreja, ser presbítero, ser diácono, ser pastor, ser evangelista, ser líder do grupo de jovens, ser líder do grupo de mulheres, ser líder dos músicos e tal. Então, não. Unção, ela não é universal. Ou seja, ela não te capacita para você fazer tudo que tem que ser feito na obra de Deus, não. Não. A unção é específica. Gilberto, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Muito bem, que bom. Tá me ouvindo agora.
Gilberto, me dê um texto bíblico para provar isso. Livro de Números, capítulo 4. Leia lá todo o capítulo e você vai perceber que ali Deus está dizendo para Moisés que Arão e os filhos de Arão tinham a mesma unção que receberam os demais descendentes de Levi, os da tribo de Levi, os homens da tribo de Levi, né? Porque quando Deus quis trabalhadores para o tabernáculo, ele separou a tribo de Levi, mandou separar todos os homens de acordo com suas famílias, e Deus mandou Moisés ungí-los e fazer todo um ritual de unção, que está especificado lá em Levíticos, né? Isso pode ser uma outra aula, não vou adentrar tão fundo aqui agora não. Mas só para você entender, todos os que trabalhavam no tabernáculo, independente da função, todos receberam a mesma unção, com o mesmo óleo, da mesma forma, passaram pelo mesmo processo, mas na hora de trabalhar no tabernáculo, aí entra Números capítulo 4. Deus dá a ordem dizendo: Moisés, uma equipe vai trabalhar, que é a equipe de Arão com seus filhos, eles vão cobrir todos os utensílios sagrados. Isso quer dizer que a unção que está nele é igual às dos outros, porém, Deus determinou um trabalho específico para ele. Somente eles podiam tocar nos utensílios sagrados e cobrir, embalar, beleza. Depois de tudo pronto, aí Deus diz, está lá em Números capítulo 4, diga a outra equipe que entre, está lá o nome da equipe, não me lembro agora, que entre e carregue os utensílios, mas sem tocar neles, porque se tocar, cai morto na hora. Aí você já pode até, talvez arregalar o olho e ficar preocupado. Ué, Gilberto, como assim? Ué, simples, irmão. Determinação de Deus, a unção é a mesma, porém o trabalho é determinado. A ação, o raio de ação é determinado, é limitado. Por quê? Qual é o propósito disso? Humildade. Acabamos de falar da humildade ali, ó. Se não falamos, eu vou falar. Se já falei, eu acho que eu vou falar de novo, porque eu tenho um assunto sobre humildade que eu preciso falar aqui, que eu estava esquecendo, mas vou voltar ali para falar. Então, é humildade, porque você faz o seu trabalho, quando você termina, você sabe, o meu limite é aqui. Daqui para lá tem outro trabalhador que Deus ungiu e preparou para fazer, e é ele que vai fazer, é ele que está capacitado a fazer. Quando Deus quiser me capacitar, Deus vai me determinar a fazer aquele trabalho, mas enquanto isso eu faço este que Deus determinou e pronto. Gilberto, aí o camarada cai morto. É, irmão, porque a palavra do Eterno é assim. As leis de Deus não são para a morte, são para a vida. Mas são para a vida para aqueles que a obedecem. Se o indivíduo desobedece, ele ultrapassa os limites. E lei é isso. A lei existe para mostrar o limite que há entre você e Deus, entre você e o próximo, entre você e a esposa, entre você e os filhos, né? Entre você e seu pai, sua mãe, seus irmãos, entre você e os irmãos da igreja, o pastor da igreja, entre os obreiros da congregação, enfim, entre você e o próximo, ok? Então, unção é isso que eu acabei de explicar, e a unção não é universal, ela é determinante e limitada para o seu campo de ação. Graça. O que é, Gilberto? Cair na graça. Cair na graça. Tem um vídeo no YouTube que explica muito bem sobre isso, mas deixa eu te falar aqui, ó. É preciso ter unção e graça para pregar. Essa graça que o nosso professor colocou aqui não está falando da graça salvadora, não. Não. Essa graça aqui, ó, é preciso ter unção e graça para pregar. A unção eu já expliquei o que é. A graça o que é? Essa palavra graça, ela é usada muito no contexto bíblico geral. E eu vou te dar um exemplo. De repente você lendo a Bíblia, você vai encontrar uma frase bem assim, ó. E fulano caiu na graça de ciclano. Outra frase interessante.
ele achou graça aos olhos de Deus, ou aos olhos do rei. Aqui, o contexto aqui é o mesmo, ó. O pregador tem que cair na graça do povo para pregar, ou ao pregar. E o que é achar graças aos olhos de alguém, ou cair na graça das pessoas? O que é isso? Gilberto, é meio estranho essas expressões, então eu vou simplificar mais. Cair na graça ou achar graça aos olhos de alguém quer dizer que aquela pessoa ficou agraciado, ficou maravilhado, ficou feliz, satisfeito com alguma característica sua ou com alguma coisa que você fez que agradou muito a ele. Isso é achar graça aos olhos de alguém ou cair nas graças de alguém. Então, é preciso que o pregador tenha unção, já expliquei, e agora graça, ou seja, ele precisa cair na graça do povo. Quando ele pregar, é necessário que ele faça com tanto amor, com tanta alegria e com perfeição, com poder, com humildade, com sinceridade, com devoção, com piedade, ou seja, com a espiritualidade em sua completitude, né? De tal maneira que aqueles que o ouvirem achem assim, que coisa mais linda, meu Deus, que coisa maravilhosa esse pregador. É preciso ter unção e graça para pregar, ok? Muito bem. Voltando aqui rapidamente para falar da humildade, que eu não posso deixar de falar, eu estava esquecendo. O que é, Gilberto, humildade? Explica para a gente assim numa frase, como se fosse uma frase filosófica, de forma bem clara, simples, para a gente entender humildade. Muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, humildade não é ter uma roupa rasgada, velha, suja, um sapato furado ou um sapato simples. A humildade não é isso. Isso daí é pobreza. É ausência de bens materiais, né? A pessoa que não tem dinheiro para comprar um sapato novo, um sapatinho velho, né? Não tem dinheiro para comprar um terno novo, usa um palitozinho simples, uma gravatinha simplesinha, uma roupa bem simples, né? Isso é pobreza. O que é humildade, Gilberto? Vou simplificar para você. Humildade é a capacidade de se submeter. Arrogância é o oposto disso. É a pessoa que não tem capacidade de se submeter a ninguém, nem ao conhecimento de alguém, nem aos ensinamentos de alguém, nem à autoridade de alguém, nem aos conselhos de alguém. É a pessoa que acha que ele é poderoso, ele sabe, ele faz, tudo é ele. Ele não tem capacidade alguma de se submeter a nada e a ninguém. A humildade é o oposto da arrogância. A humildade é a pessoa que tem a capacidade. Então, independente se ele é rico ou pobre, de repente ele pode ser soberbo, arrogante. Né? Tem muitas pessoas dentro da igreja pobre, mas que é arrogante, não tem humildade nenhuma. Não quer ouvir ninguém, acha que sabe tudo, acha que ninguém é bom o suficiente para ensinar alguma coisa para ele. Enfim, vocês já entenderam aonde eu quero chegar e quando eu falo aqui, você já identificou ou em você ou em muitas pessoas que você conhece essas características, né, de soberbo ou de pessoa humilde, ok? Então, eis aqui a questão. Humildade é a capacidade que a pessoa tem para se submeter, ok? Muito bem, simplificando. Poder. O maior poder de Deus é o amor e é desse poder que todo pregador precisa, é o poder de Deus. Né? É preciso ter unção e graça para pregar, já expliquei unção na Bíblia, graça também, e que não é o assunto graça salvadora, não é isso, é graça de cair na graça de alguém. É melhor uma pregação sem estrutura técnica. Opa, isso aqui é interessante, ó, guarde isso. É melhor uma pregação sem estrutura técnica, mas cheia da unção de Deus,
cheia de graça, de poder, que é o amor, de autoridade, que é a própria palavra do Eterno. A autoridade do pregador não está no tom da voz, não está na braveza, não. A autoridade do pregador está na veracidade da palavra que ele prega, plena do Eterno. A palavra plena do Eterno pregada na boca do pregador. Então, unção, virtude, inspiração, poder e autoridade. Mesmo que ele não tenha conhecimento ou não saiba como estruturar tecnicamente uma mensagem, mas se quando ele fala da genuína palavra e fala com poder, unção, graça, autoridade, inspiração, ele já tem 99% do que ele precisava.